Seja bem-vindo a mais um episódio do Diálogos Atópicos. Meu nome é Matheus Soares, eu sou pesquisador integrante do Atopos e mestrando no programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação pela ECA USP. E no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre blockchain com a Tatiana Revoredo. Essa nossa convidada, ela é especialista em blockchain pela Universidade de Oxford e pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, além de ser membro fundadora da Oxford Blockchain Foundation e CSO na consultoria de novas tecnologias The Global Strategy. No Brasil, ela representa o Observatório Europeu do Direito das Novas Tecnologias e é professora no Instituto de Pesquisa e Ensino INSPER e na Next Law Academy. Então, no programa de hoje, nós vamos conversar sobre as possibilidades que essa tecnologia blockchain pode nos trazer no combate à pandemia de Covid-19. Começando então com o que significa blockchain, podemos dizer que blockchain é uma General Purpose Technology, uma máquina da confiança, um protocolo, uma rede descentralizada que possibilitou a troca de qualquer tipo de valor, não só monetário, mas qualquer coisa que represente valor, como por exemplo um pedaço de um apartamento, uma obra de arte, ah, ou mesmo um carro, entre pessoas que não se conhecem ou que não necessariamente confiam entre si. Antes do surgimento da primeira blockchain, que foi o blockchain do Bitcoin, a internet nos trouxe uma revolução nas comunicações, imprimindo velocidade, um compartilhamento global, acelerando o conhecimento de toda a humanidade através da informação via internet. Contudo, somente com o surgimento do primeiro blockchain, o blockchain do Bitcoin, em 31 de outubro de 2008, ano da crise financeira que culminou com a falência do banco Lehman Brothers, somente com a publicação e o funcionamento, então, do blockchain do Bitcoin no ano seguinte, em 3 de janeiro de 2009, é que se tornou possível a troca de valores pela internet de maneira direta, ou seja, sem intermediários, sem a necessidade dos validadores tradicionais de confiança, como organizações, instituições, governos e bancos. Ora, isso causou uma revolução com impacto nas relações de governança, modos de vida, modelos corporativos tradicionais, instituições em escala global e a sociedade como um todo. Essa transformação não vai ocorrer de maneira pontual, mas ela vai ocorrer ou está ocorrendo ainda por pelo menos mais uns 20 anos, levando-se em conta que o blockchain é uma tecnologia de núcleo, ou uma tecnologia fundamental, assim como a internet, a energia elétrica, a inteligência artificial, que são tecnologias que, quando surgem, elas impactam de tal maneira a sociedade que imprimem uma mudança brusca ou uma ruptura na maneira como as pessoas vivem, na relação entre cidadãos e governantes e em todas as áreas da economia. Pois bem, após o surgimento do primeiro blockchain do Bitcoin, por ser um protocolo open source, ou seja, de código aberto, de modo que qualquer pessoa poderia pegar este código e modificá-lo, criando a sua própria blockchain. Outros blockchains surgiram, como o blockchain Ethereum, criado pelo jovem de 17 anos Vitalik Buterin, em 2014. Depois surgiu os blockchains EOS, Quorum, VeChain, dentre outros. Ou seja, é importante que se saiba que não existe apenas um único blockchain, mas inúmeros blockchains com funcionalidades diversas. Sendo que, basicamente, a função do blockchain é possibilitar a troca de valor na internet. Por isso, muitos dizem que blockchain
seria a internet do dinheiro. A sua finalidade é trazer confiança através da matemática, possibilitando a interação direta, transparente, segura e com privacidade a todos que desejam transacionar valor nas suas relações digitais. É importante aqui um parênteses que, quando do seu surgimento, que foi bem no ápice da crise financeira de 2008, os validadores tradicionais de confiança, como bancos, governos e organizações, sofriam de uma crise de confiança. E daí porque pensou-se no surgimento de uma tecnologia que fosse uma trustless network, ou seja, uma rede onde sem confiança. O que isso quer dizer? Que a confiança não precisaria ser dada por um terceiro órgão centralizador, mas sim por algoritmos, pela matemática. Outro ponto interessante que vale a pena mencionarmos aqui é que o blockchain ele possibilita o pleno exercício da cidadania digital, porque ele é uma plataforma que garante que os direitos fundamentais de todos que desejem transacionar pela internet estejam garantidos. Direitos fundamentais como direito à privacidade, a propriedade dos próprios dados na internet, a tomada desses dados, que são muitas vezes mercantilizados na era do capitalismo de vigilância, com o blockchain ele possibilita que esses dados não fiquem mais na mão de terceiros, mas sim com o próprio cidadão. Entre as inúmeras possibilidades de uso de blockchain, eu posso citar aqui algumas áreas como votação online, transação de energia elétrica, uso na área de saúde, também nas cadeias de suprimento, na área financeira, que é a área mais conhecida de aplicação do blockchain, e muitas outras. Com relação ao seu funcionamento, nós podemos dizer, basicamente, que os blockchains operam no topo da internet e eles são uma rede descentralizada, uma rede peer-to-peer de computadores espalhados pelo mundo inteiro, onde executa-se um protocolo, possibilitando a transferência de valor entre pessoas que não se conhecem ou não confiam entre si, através de um mecanismo de consenso, também conhecido por teoria dos jogos, onde o armazenamento das transações se dá de forma imutável, segura e transparente, e as transações são encriptadas através de criptografia assimétrica com carimbo de tempo e hora. É importante ressaltar aqui que todos os participantes da rede blockchain, eles têm acesso igual aos mesmos registros em tempo real numa blockchain pública, e os registros das transações, eles só são incluídos na rede se as regras do jogo, ou seja, se o mecanismo de consenso, se o algoritmo que é determinado pelo protocolo blockchain for cumprido. Desta forma, pode-se dizer que a manipulação e a censura por um agente centralizador inexiste numa blockchain, ela é abolida. Podendo-se dizer também que o blockchain é uma plataforma anticorrupção ou antifraude por conta disso. O uso de blockchains no combate ao Covid-19 pode se dar em 4 frentes. Na Health ID Profiles, ou seja, nas identidades, nos profiles de identidade de saúde, onde um exemplo que eu cito aqui é a Keep, uma aplicação blockchain que anonimiza a coleta de dados de saúde durante a pandemia, protegendo a privacidade dos cidadãos. Ou seja, aqui o blockchain ele é usado basicamente para proteção do direito fundamental à privacidade dos cidadãos. Também podemos citar outra frente de aplicação do blockchain no combate à pandemia, no passe de imunidade e no mapeamento de contágio das pessoas já infectadas, onde
A OMS, ela, em parceria com a Microsoft e a IBM, criou a plataforma MiPassa, que utiliza a blockchain para detecções precoces de vírus e pontos de acesso de contágio, ou seja, o uso de blockchain aqui para uma análise de dados otimizada e confiável. Na terceira hipótese de aplicação dos blockchains é na área de pesquisa clínica e de medicamentos, onde um exemplo aqui que eu cito é de uma empresa brasileira, a Original My, que criou uma plataforma que se chama Open Prescription de blockchain, de prescrição digital com certificado gratuito para os médicos, o que auxilia no combate à fraude de medicamentos. E, por fim, blockchains têm sido usados na coordenação da cadeia de suprimentos médicos, ou suprimentos de saúde, como máscaras, aventais e respiradores. Através de uma plataforma blockchain, podemos citar aqui a plataforma da IBM Hyperledger, pode-se conseguir uma rápida conexão de suprimentos, dados confiáveis sobre a pandemia ou sobre esses suprimentos médicos, otimizando o processo de decisão dos governantes e instituições de saúde. Finalizando aqui, eu gostaria de citar o Buckminster Fuller, uma frase do Buckminster Fuller, onde ele coloca que você nunca consegue mudar as coisas existentes ou a realidade lutando contra elas. Para se mudar alguma coisa, você tem que construir um modelo que faça a realidade, que torne a realidade existente obsoleta. É um imenso prazer fazer parte desses diálogos atópicos e eu espero que vocês tenham gostado e que tenha sido útil esta minha entrevista. Um abraço a todos, até a próxima.